O Salmo 95 é um convite para adorar ao Senhor com alegria, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade e a sua soberania sobre toda a criação. É um salmo que nos leva a celebrar a rocha da nossa salvação, a nos apresentar diante dele com louvores e a nos prostrar em reverência ao nosso Criador. O salmista começa o salmo com um chamado coletivo: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Ele nos convida a nos unirmos em uma só voz, em um só coração, em um só espírito, para exaltar o nome do Senhor. Ele nos convida a cantar, a jubilar, a expressar a nossa gratidão e a nossa alegria pela salvação que Ele nos deu. Ele nos convida a reconhecer que Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso sustento, o nosso fundamento. O salmista nos orienta a como devemos nos aproximar de Deus. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos. Ele nos ensina que devemos nos apresentar diante de Deus com respeito, com humildade, com sinceridade, mas também com louvores, com cânticos, com alegria. Ele nos ensina que devemos celebrar a Deus, reconhecer os seus feitos, as suas maravilhas, as suas bênçãos, as suas promessas. Ele nos ensina que devemos adorar a Deus com a nossa boca, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. O salmista nos revela quem é o Deus que adoramos, porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ele nos mostra que o Senhor é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus Senhor de tudo e de todos. Ele nos mostra que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. O salmista nos desafia como devemos responder ao Deus que adoramos. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele nos convoca a nos rendermos a Deus, a nos submetermos a Deus, a nos humilharmos diante de Deus, a nos entregarmos a Deus. Ele nos convoca a adorarmos a Deus com reverência, com temor, com obediência, com fidelidade. Ele nos convoca a reconhecermos a nossa dependência de Deus, a nossa identidade em Deus, a nossa relação com Deus. Ele nos convoca a nos vermos como o seu povo, como o seu rebanho, como as suas ovelhas. O salmista nos alerta sobre o que devemos evitar ao adorar a Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ele nos adverte a não repetirmos o erro do povo de Israel, que se rebelou contra Deus, que duvidou de Deus, que desobedeceu a Deus, que murmurou contra Deus, que se esqueceu de Deus, que se afastou de Deus. Ele nos adverte a não endurecermos os nossos corações, a não fecharmos os nossos ouvidos, a não resistirmos ao seu Espírito, a não desprezarmos a sua graça, a não perdermos a sua bênção, a não ficarmos fora do seu descanso. O Salmo 95, portanto, é um convite para adorar ao Senhor com alegria, mas também com responsabilidade, com compromisso, com consciência. É um convite para celebrar a Deus, mas também para obedecer a Deus, para seguir a Deus, para servir a Deus, para nos unirmos em uma só adoração, em uma só comunhão, em uma só missão, para nos alegrarmos na rocha da nossa salvação, mas também para nos arrependermos dos nossos pecados, para nos santificarmos na sua presença. Que possamos aceitar esse convite, e adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, com toda a nossa devoção. Que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em palavra e em ação, em tempo e fora de tempo, em toda e qualquer situação. Que possamos adorar ao Senhor como Ele merece, como Ele deseja, como Ele se agrada. Que possamos adorar ao Senhor hoje e sempre, agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém.